Comunicando Direito. Olá amigos, estamos entrando no ar com mais um programa Comunicando Direito da Confraria da Comunicação, canal 6 G-Sul TV. De forma tradicional, como todos os anos vemos fazendo, estamos mais uma vez no litoral gaúcho. Desta vez nesta belíssima praia denominada de Torres, rodeada de belas torres, morros e não poderíamos de falar do seu belíssimo mar. Torres é a praia mais ao norte do Rio Grande do Sul, faz a divisa com Santa Catarina. Hoje Torres tem 37 mil habitantes, conforme o último censo, e é uma dos municípios do Rio Grande do Sul com o maior índice de desenvolvimento econômico e humano aqui no Rio Grande do Sul. E hoje, nós estamos aqui prestigiando este mar belíssimo que vocês podem ver aí na nossa tela e ao fundo também, com duas grandes personalidades de Torres, profissionais de ótimo gabardo, que estão aqui para também nos passar um pouquinho do seu conhecimento e falar aqui de Torres e também do seu currículo profissional. À minha esquerda, o Dr. Sérgio Lozada, que é médico do trabalho aqui em Torres e já há 32 anos desempenha esta atividade aqui no município de Torres. À minha direita, o nosso conhecido e causídico Dr. Aloysio Martins, que havíamos aqui antes do início do bate-papo informal, antes de iniciar o programa, falando que já está há 34 anos formado, Dr. Aloysio, é isso? Isso, desde o início da década de 80. E mais à minha direita, o nosso amigo também, advogado, brilhante advogado, causídico aqui em Torres, o Dr. Ramon Bias Cras, que também é contador, doutor? E, além de ser advogado, professor de Direito do Trabalho aqui na UBRA de Torres. Estamos, então, dando início, só na brincadeira, são 32 anos aqui de formação na medicina, 34 no direito, e nós dois, Ramon, mais ou menos 34 também, mas é de idade. Então nós estamos aqui com duas pessoas de ótimas referências profissionais e com um currículo invejável a qualquer um, sem dúvida. E de pronto já gostaria de passar a palavra ao nosso convidado, Dr. Ramon Bias Cras, para falar um pouco da sua experiência profissional aqui no município de Torres e também, além de professor, como contador, no exercício da perícia contábil, que é uma perícia que auxilia os juízes e advogados. Doutor Ramon, como é que é esta situação da perícia? O que ela ajuda perante a justiça? Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal de casa. Sobre as perícias, eu faço perícia desde 2006, eu me formei em 2005 em contabilidade, em ciências contábeis, e faço perícia então desde 2006 como perito contábil do juízo da Vara de Torres, Capão, Osório e algumas varas da cidade de Porto Alegre. Sobre a perícia em si, a perícia contábil, que é a que eu faço, ela existe basicamente dois tipos. A perícia antes da sentença, que nos conhece por laudo contábil, que ela então auxilia os juízes no encaminhamento da sentença, em alguns dados técnicos que eles necessitam da ordem contábil, como muitas vezes ver se tem hora extra ou não, em casos de cartões pontos mais complexos, casos de rescisões mais complexas também, se foram pagas de forma correta ou não. No caso do segundo tipo de perícia contábil existente, é aquela mais comum, que é a chamada de liquidação de sentença. É aquela então que acontece depois do trânsito em julgado, o juiz remete para o contador e ele basicamente, que eu gosto de dizer, transforma a sentença, que é em língua portuguesa, em matemática. Ele passa então a liquidar, como o termo mais técnico nós chamamos, dá então um valor a ser pago e a ser recebido pelo reclamante.
Agora só um esclarecer. Na verdade, a sentença da instrução, ele fornece os elementos para que o juiz possa proferir uma sentença correta. Até porque o juiz, por exemplo, o perito na instrução, ele analisa os cartões pontos, está no sentido honesto. Porque o juiz não vai estar lá conferindo o cartão ponto aqui. Então isso ele auxilia, então, ele fornece elementos para o juiz para que profira uma sentença justa, né? Isso, é muito importante isso. É bastante importante. Até essa questão do laudo contábil antes da sentença, né, doutor Luiz, eu acho que ela é muito importante para o juízo, porque me parece que toda vez que o juiz vai dar uma sentença que já tem um processo, um laudo contábil, ele tem muito mais convicção para dar aquele fundamento da sentença. Eu acho que deveriam ter mais laudos contábeis antes da sentença. O que o doutor Ramon poderia... Eu concordo completamente, e inclusive muitos advogados ou pessoas que partes do processo contratam o contador ou solicitam que o contador participe daquele processo, que o juiz então nomeie um contador, porque serve também o laudo contábil como uma prova, né? Essa é uma grande importância também no processo trabalhista, que é onde eu mais atuo, serve como uma espécie de prova para o juiz então ter uma certeza, além de ele não precisar perder tempo, mas muitas vezes o juiz ele tem um conhecimento contábil, aliás, nós temos um conhecimento contábil superior ao juiz muitas vezes, né? É óbvio, nós estudamos 5 anos. Os advogados, né? Isso. O contador ele tem um conhecimento técnico na parte matemática muito mais que o advogado. O advogado e o juiz nem tem por que ter um conhecimento tão aprofundado de contabilidade. Ainda que o advogado seja um advogado trabalhista, que muitas vezes ele acaba tendo uma aptidão técnica, matemática, às vezes melhor do que em outras áreas, mas ele não domina. Pelo menos, né, no meu escritório, doutor Luiz, eu utilizo muito do contador, né, mas mais na área, lá no final, da liquidação de sentença, que é o mais comum, né, doutor Ramon? Claro que eu sou formado nas duas áreas, né, mas assim como o contador não sabe, não tem obrigação de saber muito do direito ou do direito do trabalho como advogado, o advogado estudou muito mais do que isso, o advogado não tem condições de saber toda a quantidade contábil que o contador aprende ao longo dos anos. Agora, eu tenho observado sobre essa questão, que nesses 30 e poucos anos que eu tenho de experiência, as perícias elas têm sido deferidas de forma muito restrita. Alguns anos atrás, sim, era mais comum. Havendo o pedido de perícia, quase sempre era deferido. Agora eles mandam presente demonstrativo do que entende diferente. Para só depois então, se eu apresentar o demonstrativo, daqui a pouco não precisa perícia. Então eu tenho observado isso. Me parece que isso, inclusive, cerceia o direito de defesa do empregado. Me parece também que cerceia o direito de defesa, porque, como antes falamos, né, a questão do advogado, ele tem uma capacidade reduzida com relação a isso aí. E se é o empregado que já está postulando na Justiça do Trabalho um direito que foi lhe sonegado, e muitas vezes ele não tem nem dinheiro para pagar essa perícia, porque custa, né? Não é de graça, né? Doutor Ramon na verdade tem um custo e também uma certa demora no processo, né? Não é muito grande também, geralmente 2, 3 meses é o que custa de tempo, vamos dizer, para o processo um laudo contábil, até nomeação, realização, devolução, né? Mas eu acho bastante importante, é uma prova imparcial, se for feito pelo contador do juiz, é uma prova imparcial que serve de uma forma, a meu ver, bastante importante para o processo. Doutor, e na questão assim da liquidação por parte como assistente, né? É mais comum o juiz nomear, ou o advogado do reclamante, o próprio reclamante, ou a reclamada contratar o técnico? Falando dessa segunda forma de perícia contábil, que seria a de liquidação de sentença, nós temos também duas formas, né? Feita pelo
contador do juízo, contador nomeado pelo juízo, ou que se chama contador assistente. Esse contador então é contratado pelo advogado, pela parte, por uma das partes, e ele pode fazer também da mesma forma, né? Vai então de ter aceitação da outra parte ou aceitação do juiz. É possível também, é utilizado principalmente pelas empresas, a contratação de um perito assistente, né, não um perito nomeado pelo juízo, um contador assistente. Ele faz então a liquidação de sentença e se a outra parte não encontrar nenhum equívoco, o juiz tranquilamente pode e na prática acaba homologando o cálculo feito pelo contador assistente da empresa, por exemplo, ou do reclamante. Mas de qualquer maneira, o laudo do perito assistente, porque o perito assistente tem lado, tem lado, né? E o perito do juízo não, ele é imparcial. Cabe, ao meu ver, a outra parte levantar algum equívoco daquele cálculo. Se não levantar, eu entendo que o juiz poderia homologar. E acontece na prática, na maioria das vezes que eu vejo, o juiz homologa. Senão não teria muito sentido também ter, né, o contador assistente. Na verdade também o perito assistente é para contrariar o laudo do perito oficial, para apontar os erros. Ou para contrariar esse perito assistente contratado, por exemplo, para a empresa. É o som do Paulo que vai ter aqui na festa aqui no show. É um prazer, né, estar aqui na beira do mar, né, do Dr. Sérgio Lousada aqui e ter de palco este mar belo. E também, de vez em quando, prestigiar uns shows, né? Às vezes é um pouco inconveniente, nem tanto, né? Depende do gosto muito. Às vezes não é bem o que a gente gosta, mas a gente tem que estar participante. Acho que essa vista vale. A vista vale, com certeza. Nós estávamos comentando hoje, ao amanhecer, foi lindíssimo, um dia maravilhoso que a gente está em Torres hoje. E entrando um pouco nessa área da perícia, porque também a perícia médica também, só que a nossa perícia existe mais o contraditório. Eu acho que na contabilidade é mais números, 2 mais 2 é 4. Eu costumo dizer que às vezes a medicina 2 mais 2 não dá 4, às vezes dá 5, às vezes dá 3. A tendência, por não ser uma ciência exata, ela não vai dar o 4 sempre, né? Então há um contraditório maior. Eu cheguei a ser perito há algum tempo aqui, por convite do juiz local e terminei abandonando porque eu não me sinto juiz. Eu sou médico, então eu larguei. Eu faço muita perícia assistencial das empresas na qual eu presto trabalho, então eu termino atuando mais como perito assistente. E na área a gente termina atuando assim, vendo o lado da doença ocupacional, do acidente de trabalho, do dano, e o médico, cada um vai ter a sua visão. Não vejo nenhuma fé, não há como, mas é a visão de cada... É a visão da medicina e a visão da contabilidade. Acho que é como o Dr. Ramon falou, né? A questão da perícia, ela realmente tem que ter um lado. Tem que ter um lado, né? Ela, querendo ou não, mesmo que seja de confiança do juiz, ela vai ter um lado, que é talvez o mais imparcial possível. Eu acho que na contabilidade é menos possibilidade de haver esse laudo, porque eu acho que é muito focado em números, em que aconteceram no decorrer do período laboral desse funcionário. Já na medicina não, às vezes é uma estética, uma lesão que ficou de um acidente e que tu tem que avaliar a que ponto isso está interferindo nele. E aí é uma questão pessoal de avaliação. Mas sabe o que ocorre, Antônio? A parte matemática e contábil, você tem toda a razão. Mas a perícia contábil, ela mistura matemática, mistura contabilidade com o direito. E o direito não é exato. Uma sentença ela pode ser interpretada de mais de uma forma. Tem julgadores que entendem, por exemplo, um exemplo da atualização monetária, que é a grande discussão agora, né? Tem juízes que entendem que é pelo FACDT ou ATR, outros pelo INPC, outros pelo IPCAE. Então muitas vezes isso cabe discussão. Eu faço um cálculo pelo IPCAE, outro faço pelo FACDT e acaba dando uma diferença. Né? Muitas vezes a interpretação de algo escrito pelo juiz pode ser feito de uma forma ou de outra. Então, muitas vezes, a perícia contábil ela não é matemática pura, ela é matemática misturada com direito. E a partir do momento que começa a misturar com o direito, acaba não sendo não tão exato e mais, muitas vezes, interpretativo, e aí que acaba dando as complicações. Mas também, muitas vezes... Já que nós estamos nesse assunto, parece que recentemente o Supremo pacificou a questão. Sim. Fixando qual o índice
Eu acho que IPCA, né? Foi até março de 2015 o FSDT, a TR, e depois disso o IPCA. Agora está pacificado, porque até gostaria até de fazer um pulo do gato, na verdade, com relação a esse índice da correção monetária com a perícia contábil, que hoje todas as ações elas têm que ser líquidas, né? E automaticamente, né, que a partir da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, para que o nosso telespectador possa estar atento lá, procurando no Google e vendo o que mudou, mas a Lei 13.467 de 2017 determina que a inicial seja líquida. Ao mesmo tempo, a contestação, né, provavelmente vai ter que impugnar aqueles termos ali. E na própria lei, ela também determina que o índice oficial agora passa a ser TR. Né? Sim, isso é um grande problema, porque na CLT nova, na reforma trabalhista, vamos dizer assim, está dizendo expressamente que é TR, mas tem uma decisão majoritária dizendo que a partir de 2015 deveria ser o IPCA. Algumas turmas do tribunal aqui da quarta região entendem que é o INPC. Então ainda está... A grande verdade é que a reforma trabalhista ela entrou em vigor em novembro, mas ela ainda é muito recente, né? E esse fato de que a inicial deve ser líquida, deve ter valores, a meu ver, quem sou eu para dizer que seria errado, né? Mas a meu ver não ficou uma ideia boa. Porque eu entendo que o contador, o advogado, ele não tem conhecimento técnico e nem deveria ter. Não é porque ele não é um advogado bom, né? Ele não tem porquê ele dar os valores, ele ter o conhecimento técnico, ele calcular quantas horas extras em valores ele está pedindo. Essa é, na verdade, uma opinião minha. Ele pode quantificar as horas, não o valor. E não o valor. Isso precisaria de um contador. Estamos chegando ao final do primeiro bloco, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Mas que coisa bela! Que bela! Mas que cara de pau na minha frente! Mas não é uma beleza esta caminhoneta Hilux cabine dupla do Trilegal? Tem mais uma moto com 10 mil e um Onix também. Gostei! Tá na hora de começar o ano pra valer. Então comece nessa semana a fazer sua vida muito mais Trilegal! Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Stock Glass. Olá, amigos, estamos voltando novamente aqui dessa belíssima Praia de Torres com 2 colegas advogados e mais um médico que agora vai nos falar um pouco da medicina legal, da medicina dentro do contexto da justiça do trabalho. Me parece, a gente estava falando no blog da justiça comum também. E da justiça comum, óbvio, não deixa de ser, mas também, né? Eu atuo muito pouco na justiça comum, eu trabalho mais na justiça do trabalho, até porque hoje eu faço basicamente medicina do trabalho, medicina trabalhista, então eu estou mais focado, mas na medicina comum, na justiça comum quase não entro como perito, acho que não é minha praia. Mas de qualquer maneira, no processo comum, por exemplo, a atividade do perito ela é praticamente idêntica no trabalho quando se trata de ação do trabalho com a responsabilidade do empregador. Sim, né? também tem aquelas ações de INSS, tem a avaliação, exatamente. Avaliação da doença ocupacional, do acidente do trabalho, que não é médico, né? Por isso tem que ser feito por um perito médico, não há uma... E aquelas ações que tramitam na justiça estadual, inclusive. Na estadual. Eu só quis diferenciar que eu estou mais vinculado à parte trabalhista, realmente, do que porque também tem a perícia assistencial. E previdenciária. E previdenciária também, tem previdenciária, tem CIR. Eu falei muitos exemplos da trabalhista, porque eu acho que são de mais fácil visualização até para a pessoa que está as pessoas que estão nos vendo. Mas existe previdenciária, tanto contábil quanto médico. Até uma questão assim que a gente estava falando no blog anterior, que era que as recentes alterações da Lei 13.467 de 2017, ela altera bastante significativamente na questão da medicina, né? Com relação especificamente ao acidente de trabalho. Me parece que a questão da responsabilidade do empregador, que
que até então vinha no sentido de reconhecimento da responsabilidade objetiva, né, com ela, agora na nova lei não, ela já pelo menos minimiza essa situação. E aí também, claro, que compete ao empregador ter alguns requisitos, né, doutor? Sim, a parte médica, com a nova formulação da reforma da trabalhista, ela diminui bastante na área do acidente do trabalho, por exemplo. Eu não sou advogado, ele é contador e advogado, eu não sou advogado, sou só médico com especialidade de medicina do trabalho. O pouco que eu li agora a respeito da reforma trabalhista muda inclusive o acidente de trajeto, né? O acidente de trajeto, ele não é mais considerado. Não é mais considerado, porque qualquer um de nós nos movimentamos para trabalhar, e só o trabalhador, empregado que teria esse benefício. Me parece que é justo isso aí. Eu acho justo, porque ninguém mora dentro do trabalho, né? É uma responsabilidade minha, eu não vou ter a responsabilidade sobre o meu empregado que vem de moto, né? Eu já vi pessoas beberem 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, pegar um copo de cachaça e tomar para ir trabalhar, quer dizer, o empregador vai se responsabilizar sobre esse trânsito. É que ele não tem controle quando o empregado está fora do estabelecimento. Bom, se ele pegar um ônibus da empresa já muda, né? Aí ele está coberto na área trabalhista, já é acidente de trabalho. Mas dentro da medicina legal, né, na questão trabalhista, existem algumas normas que são de cunho obrigatório para o empregador, né? São 37 NERs, né, que cobrem todas as normas regulamentadoras, né, que vem desde a formação do SESM, que é o Serviço de Medicina do Trabalho da empresa, CIPA, a formação de CIPA, que é a NR5, a NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, a NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, aí tem a NR18, ergonomia, tem a 21, a 15, que é da data da insalubridade do funcionário. Então, essas normas têm que ser cumpridas. Só que a gente sabe hoje que poucas empresas cumprem, né? Hoje, até Torres, nós somos muito bem, diria assim, com um cumprimento das normas bastante significativo. Até por causa nós temos uma área da construção civil bastante forte e a fiscalização teve nos últimos 2 anos muito intensiva aqui e deram uma moralidade, assim, se tu passar pelas nossas obras aqui, eu acho que são quase modelo no estado do Rio Grande do Sul. Eu estive viajando há pouco, estive em Juí, desculpa, quem é o Juí, mas me assustou as obras em Juí, sem guarda-corpo, sem proteção, muitas obras sem a mínima estrutura em segurança do trabalho, né? E que é uma coisa hoje, o empresário de certa forma às vezes fica meio, poxa, mas cobrando tanto, mas para te ter uma ideia, o último acidente com morte em Torres faz mais de 9 anos que houve acidente com morte em Torres na área da construção civil. Tá? Teve um há 4 anos atrás, mas foi numa reforminha de um prédio que um funcionário pedreiro com um vergalhão encostou na rede elétrica e faleceu. Mas de obras de construção desses prédios aqui, nós não temos acidente há mais de 9 anos. Mas isso em razão da prevenção. Em razão da prevenção. A nossa função como médico e na área de segurança do trabalho é a prevenção. A minha função é ver o meu funcionário que vai entrar, se ele está saudável, e vou prevenir, eu vou tentar diagnosticar precocemente as possibilidades de patologias que ele possa vir a desenvolver. E aí eu vou atuar preventivamente para que ele não desenvolva. Falando com o empresário, tomando medidas socioeducativas e até mesmo médicas para que ele não venha a trabalhar. Cabe a mim, como médico de trabalho, vendo uma situação que ele possa correr risco de desenvolver alguma patologia, retirá-lo do ambiente de trabalho. Eu tenho que até porque se o empregador ele não tomar essa atitude, o perito vai ser penalizado. Vai ser penalizado. Inclusive ele pode ser penalizado criminalmente, né? Se houver. Sim, é 20 anos, né? A parte trabalhista médica, né? Ela tem como civil, é 20 anos. Não é aqueles 5 anos para pedir a indenização. A indenização, hora extra, e tem um período de 2 anos para entrar dos últimos 5, né?
pelo amor de Deus, me corrijam se eu estiver errado, mas na área trabalhista, por uma doença ocupacional ou por um acidente de trabalho, ele tem 20 anos ainda para... Havendo o nexo, né? Quando demonstrado o nexo, ele pode ter um prazo maior, na verdade, do que o... Um exemplo é trabalho em altura, que é... Sim, a INEA 35... É uma das coisas que mais está sendo... Sabe que o doutor Sérgio falando, a questão da construção civil, o doutor Ramon, né, também está vinculado à questão da construção civil, mas eu não sei se os doutores sabem, e serviu de exemplo para o Brasil inteiro. Capão da Canoa e Torres, há aproximadamente 8 ou 10 anos atrás, em razão, né, de um acidente ocorrido em Capão da Canoa, foi desencadeado por uma força-tarefa do Ministério Público do Trabalho para os elevadores de cabo, né? E aí o Ministério Público do Trabalho entrou, o Ministério do Trabalho e Emprego entrou e alteraram a norma que regulamenta o elevador de cabo, né, para o resto do Brasil. Isso até gerou uma grande discussão, porque o elevador de cabo, né, salvo engano, né, o doutor Ramon pode até me confirmar isso ou não, esses agentes eles entendiam que esse elevador de cabo ele dava um maior risco aos empregados. Então serviu de exemplo para o resto do Brasil. Me parece então que a medicina aqui a segurança, né? A medicina, isso é mais segurança ocupacional na parte médica e segurança do trabalho. A parte da segurança é feita pelo engenheiro de segurança, né? E a parte da parte médica realmente é a área que eu entro. Mas eu atuo bastante, a gente termina se envolvendo no envolvimento no conjunto da situação de medicina e segurança do trabalho. E houve assim, teve gente que tinha comprado. Eu ia falar agora, o que causou muita mídia, vamos dizer assim, um impacto muito grande, é que de uma hora para outra, ou num curto espaço de tempo, foi proibido o elevador de cabo e permitido apenas o elevador de cremalheira. Isso que, desculpa até ter lhe interrompido, que o doutor iria falar, certamente era isso, é que empresas já tinham acabado de comprar, elas estavam pagando muitas vezes em prestações. E não são valores pequenos, né? Não são pequenos, né? Custava em torno de R$60 mil um elevador de cabo, que então ficou obsoleto em um curto espaço de tempo, né? Então certas empresas alegavam que deveria ter um tempo de mudança dessa regra, uma carência, vamos dizer assim. Os fiscais entenderam que pelo risco que não se deveria ter essa carência, e foi então passado para o elevador de cremalheira, e como o Dr. Felipe falou, então passou para vários outros estados essa ideia, que é uma ideia muito correta. Ninguém nunca discutiu a ideia em si, talvez se parte de carência, mas também que é um custo alto, né? Falou 60 mil, 80, e o novo foi para 100 200 mil reais, 180, 120 mil reais. 120. Dobrou. Então, depende da quantidade de paradas, depende da velocidade, do tamanho, da carga. Então o grito foi grande, né? O pessoal realmente, quem está investindo, e não é pouco. E o problema maior foi a reposição da cremalheira, por alguns serem poucos. E foi bem na época do boom nosso aqui, que a gente sentiu mais, porque foi nós do boom imobiliário, que todo mundo estava investindo e comprando nos cabos. E aí tiveram todos que trocar. Teve obras que foram fechadas, ficaram 60, 90 interditadas por 60, 90 dias. Imagina o custo operacional de uma empresa da construção civil nesse período, pagando funcionário, porque não pode demitir, né? A hora que ele entra interdita, não pode ser ninguém demitido. Então vai ter que seguir custeando, pagando o salário normalmente como se estivesse trabalhando, e a obra não está, né? Existem dois lados, né? Tem o lado todo do custo, claro, mas também o lado da segurança. Não, é o que eu disse, faz 9 anos que a gente não tem um acidente importante, então, isso não tem preço, né? É complicado fundamentar um lado sem ver o outro lado. Com certeza. Mas eu tô, assim, na questão especificamente do PCMCO, né, a gente sabe que muitas vezes, e até da própria ergonomia, né, que acho que é mais vinculada à questão da medicina, né? Sim. O empregador, ele
tendo um empregado, 10 empregados, 20 empregados, ele é obrigado a ter. Obrigado a ter. A partir do momento que ele tiver um funcionário regido por CLT, ele tem que ter PPRA, PCMSO, LTCAT e fazer todas as... Seja uma casinha de cachorro-quente ou uma siderúrgica. São assim, assim as coisas que eu discuto um pouquinho. Eu acho que nós dividimos assim, em empresas de grau de risco 1, 2, 3 e 4. E o número de funcionários, até 25, até 50, 100, acima de 200, para ter a formação do CESUT, o que é? Sim. Se eu preciso de engenheiro, se eu preciso de técnico, se eu preciso de enfermeiro, se eu preciso de médico, né? Então, as empresas pequenas não precisam ter como funcionário, mas eles têm que realizar o programa de prevenção de riscos ambientais e o programa de controle médico de saúde ocupacional. Agora, aquela que vende lingerie ali na avenida com uma funcionária, ele tem a mesma obrigação que a Gerdau tem, em termos, né? Tem que fazer o PPRA, tem que fazer o PCMSO. Eu discutiria assim, empresas de risco 1 e 2, que não existe exposição à saúde do trabalhador, tu poderia evitar esse custo. Porque é difícil para mim, como médico, chegar uma empresa, o bar do seu Zezinho ali da esquina, vem fazer um programa. Eu sei que é uma dificuldade deles de se manter, já é um problema. Não, é diferente de uma empresa, de uma construtora que tem 90, 100 funcionários. Bom, a gente vai fazer um trabalho e até me estimula a fazer, porque é uma coisa que eu sei que eu estou desenvolvendo uma prevenção. Eu me sinto valorizado. Agora, o que eu posso fazer a mais pelo seu Zé ali na esquina, para o funcionário dele que faz pouca coisa, né? Mas se não fizer, por exemplo, se tiver um risco um pouco mais elevado, né, o momento que aquele empregado ficar doente, sim, por exemplo, tem lá uma tendinite, tem uma bursite, tem a responsabilidade recai automaticamente. Recai sobre o empregador, não há dúvida, né? Mas é aquela nexo causal que nós estávamos falando. Nós vamos ter que provar que esse nexo causal existe. Que essa tendinite, essa bursite foi desenvolvida ali nesse trabalho, tem capacidade, ergonomicamente o trabalho que ele desenvolve é real. Eu discuto bastante, eu acho que a grande maioria, existem trabalhos que nos mostram que a grande maioria das tendinites estão associadas a doenças psicossomáticas também. Sim, já que são coisas anteriores. A gente já sabe que assim, a depressão associada à tendinite é algo muito frequente. É mesmo? É impressionante, a gente vê no dia a dia do nosso consultório, você chega um tendinista, começa a conversar com ele um pouquinho mais, tu vê que ele tem um fundo depressivo, ele tem uma sensibilidade muito aumentada. Então, será que foi o trabalho que desenvolveu? Essa carga hereditária na questão tem a carga hereditária, tem a carga genética, né? E o perfil psicossocial dele é muito importante. É impressionante, no dia a dia nos mostra isso aí. Vamos ver, é incrível. E a gente às vezes pensa assim, trabalhava de caixa lá, botava o dia todo digitando. Há uma avaliação da repetitividade muito equivocada, até por colegas. Repetitividade, eu tenho que ter o mesmo feixe muscular trabalhando a mais de 30 movimentos em 1 minuto. O digitador é um clássico. O digitador ele está aqui nesse movimento. Esse é um movimento repetitivo. Mas um caixa já não é. Porque ele faz um movimento de mexer o dinheiro, ele vira para o lado, não é o mesmo feixe muscular que ele está trabalhando. Então ele muda, ele não tem a repetitividade. E assim, eu sei que muitos colegas dizem, eu recebo muito o funcionário que vem, consultou com o médico e disse que era por causa do meu esforço repetitivo. E não é. Existe essa parte psicossomática e talvez algum desconforto muscular que ele possa ter desenvolvido por outras razões, lá no dia a dia dele, que é uma coisa mais incômoda do que entrar num carro. Quando tem musculatura, tu trabalha para entrar num carro, quem tem carro mais baixo, então, hérnia de disco, isso aí, tudo pode. E às vezes não tem relação alguma com peso. Não, se tivesse relação com peso, eu brinco, desculpa a brincadeira, mas o estivador teria sempre. Não é a posição. É a posição que ele executa certos movimentos que podem ajudar. Tem hereditariedade. Normalmente, se vocês trabalham na área trabalhista, vão ver laudos aí, pega um raio-x e diz processo degenerativo. O que é?
degenerativo, é da idade, é evolutivo, não foi um trauma, não foi um impacto que desenvolveu. Isso pouco tem na avaliação do trabalho. Há uma dimensão muito aumentada, vamos dizer, em relação a isso. A gente quer sempre jogar para o trabalho, nunca pensa, desculpa eu estar falando. Não, mas é isso aí, na verdade, o nosso telespectador, não é a questão de desculpa, o nosso telespectador tem que saber. Porque jogam muito. Não, e no direito o nome disso é LER, lesão repetitiva. E o próprio nome, muitas vezes eu acho que induz ao erro, vamos dizer assim. É LER Dort, hoje já está para Dort, eu acho então, o próprio nome, ou como muitas vezes os advogados, as pessoas lidam, muitas vezes induzem ao erro pela própria nomenclatura das coisas. Eu posso dizer o seguinte, que muitas vezes a gente, no escritório da gente, chega um cliente e ele diz, olha, eu trabalhei 10 anos, né, 10 anos com determinada atividade. E aí naquela atividade, muitas vezes, ele saiu, foi uma hérnia, foi um problema no punho, no braço. E aí, né, se presume, porque eu não sou médico, para isso é o perito que a gente diz. Exatamente, aí que especialista na área que vai poder determinar. Aí se ingressa a equação, vai lá o médico, né, de confiança do juiz, diz, não, esta é uma situação degenerativa ou já é, né, decorrente. Já é anterior ao processo, né, e é uma decorrência natural. Eu sou médico, eu nunca trabalhei com esforço, eu tenho 2 hernias de disco. Com 40 anos eu fiz a minha primeira. Essa questão, me parece que é um dos problemas da nova legislação, porque o cliente chega para o advogado, tu tem que acreditar nele e fazer o pedido. E depois o médico lá constata que não há o nexo de causalidade. E aí, vai pagar sucumbência? Esse é um risco grande forma. Se o advogado fosse médico, então ele já podia fazer, já entraria com ação já com todo o diagnóstico. Aí praticamente quase certeza de vir a ter êxito na ação. Assim não, como ele não tem o conhecimento técnico, ele tem que fazer o pedido. Eu acho que nessa área vai haver uma certa acomodação, né? O que vai diminuir, a gente tem um pouco de experiência, né? Como a gente disse, estou com 32 anos, né? Nós somos já nos leva, a gente passou por bastante situações. Uma cicatriz pedindo dano estético, uma cicatriz no abdômen, pequena, como se fosse uma apendicite, quase pedindo dano estético. Vamos venhamos, não é um caso tão grave. Bom, é no rosto, uma face por um trauma, uma perda de função, certamente. Existe quantificação para isso, né? Existe da quantificação, nós podemos quantificar qual é 10, é 20, é 30% desse dano que ele tem em relação à funcionalidade. Não podemos banalizar tudo. Né? Exatamente, não podemos banalizar. Bom, doutor Sérgio, lhe agradeço pela bela explanação. Tá? Vamos fazer mais um intervalo. Comunicando Direito. Olá, amigos, estamos voltando com mais um programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, agradecendo aos nossos apoiadores, La Provence, móveis sob medida, Arte Pedras e Granitos, Stock Glass, vidros temperados, Aluminalves, alumínios e portas, Hotel Fazenda Vale Real e Trilegal, sua vida mais Trilegal. Hoje estou aqui com mais uma convidada, a doutora Janete, mas antes eu gostaria de fazer uma referência a 2 livros que trouxe a este final de semana aqui em Torres, nesta belíssima praia, para, além de desfrutar da praia, também uma boa leitura. Um livro, que é o Manual da Reforma Trabalhista, da Valdete Souto Severo, que é uma juíza do trabalho em Porto Alegre, e do Jorge Luiz Souto Maior, que é um juiz de São Paulo também, que em companhia com a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, fizeram este belíssimo livro. Tá? Uma bela leitura, é o Manual da Reforma Trabalhista e dá, inclusive, já com os comentários da medida provisória 808. É um manual para o advogado, feito por juízes do trabalho. E também, aqui é um livro mais antigo, né? Deve ter mais ou menos uns 15 anos, ou mais até, da sua primeira edição, que é do Dr. Ricardo Cunha Martins, é um advogado penalista, que fala sobre um erro do judiciário e algumas provas sobre a prova criminal.
O nome do livro é O Homem Errado, caso Joel, e o que me trouxe muito a leitura deste livro, é um livro até inclusive bem difundido nos meios acadêmicos, na parte de direito penal, lá quando vai se estudar os princípios, que fala sobre a prova criminal. E pela leitura do livro, né, eu verifiquei aqui que tem duas ocorrências policiais que foram transcritas pelo meu pai, Clóvis da Rosa Carmona, que era advogado, policial civil e natural desta cidade de Torres. É uma casualidade aqui. E também foi teu colega, né, doutor Luiz? Colega e amicíssimo durante vários anos. Então, está aí. Então, estou dando mais uma dica aí do livro, O Homem, né, o caso Joel, O Homem Errado. Tá? E, já que falei do meu pai, né, estou aqui do meu lado esquerdo com a minha mãe, né, a doutora Janete Carmona, uma advogada brilhante, que atuou, né, nesses 15 anos de advocacia, 20 anos de advocacia, doutora Janete, na advocacia trabalhista, especificamente partidária, pró-empregado, e depois de ter, né, cansado da advocacia, se é que a gente pode dizer isso, doutora Janete, né, ou já podendo desfrutar dos louros da advocacia, veio morar nesta bela Torres aqui. Doutora Janete, gostaria que falasse como foi, né, a vida após a advocacia, se é que a gente pode falar assim. Na realidade, né, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu tinha um objetivo, que era ser juiz do trabalho. Mas, infelizmente, aconteceram situações. Em 95 fiquei viúva e fiquei com 3 filhos para criar: Felipe, o Maurício e a Letícia. Os 3 optaram pela advocacia trabalhista, e o meu objetivo foi conduzir eles até a formatura, até tirar a carteira da OAB. Até 2003, mais ou menos, eles estavam formados. O escritório tinha assim, um foco totalmente trabalhista, na área sindical, alguma coisa empresarial. Passei o escritório para eles e vim morar aqui em Torres. E aí, o que eu faço da minha vida? Vim morar nesse lugar lindíssimo, mas não tinha nada de ocupação. Comecei fazendo uma investigação de genealogia, verificando os nossos antepassados, coisa e tal. E a partir disso começou a despertar a vontade de ir lá conhecer os lugares da onde veio os nossos ancestrais. A família Espíndola, a família Machado. Aí o meu marido, que é de família italiana, também tinha a intenção de buscar as origens dele. E em 2005 a gente partiu com um projeto de ficar 90 dias na Europa para tentar descobrir as origens italianas. Em menos de 3 dias a gente conseguiu achar toda a origem da família. E aí nós tínhamos 87 dias para passear na Europa. Ficamos andando por lá, conhecemos a Itália, conhecemos vários outros países e nos apaixonamos pela viagem. Aliás, nos apaixonamos pela viagem. A partir dali, cada ano a gente aumenta mais os dias. Agora esse último ano que passou, 2017, a gente foi para o continente africano, a gente fez Europa e chegamos agora ontem do Canadá. Então ontem retornamos do Canadá, só retornamos porque há uma previsão de a temperatura cair, chegar até quase 40 graus lá. 40 graus negativos, né? 40 graus negativos, nós estávamos lá com 20 graus negativos. Então assim, viajar tem sido o meu trabalho atualmente, tá? A gente quando tenta fazer um projeto, aí começamos um projeto, escolhendo um determinado local, aí estudamos aquele projeto, estudamos o local, a gente define onde é que a gente quer ir. E hoje as nossas viagens são um pouco diferentes, elas são mais viagens de explorar. Então a gente não fica restrito apenas às capitais.
Então a gente aluga um carro e fica andando pelo interior, por exemplo, da França, interior de Portugal, tá? A gente fez uma viagem lindíssima para Portugal ano passado, que a gente conheceu várias cidadezinhas, assim, aldeias históricas. É um dos lugares que a gente já elegeu que o dia que a gente puder sair do Brasil, que nós vamos morar em Portugal, porque é um lugar muito interessante, que também acolhe muitos advogados, inclusive o próprio advogado, para atuar lá, basta chegar lá e fazer a inscrição, não precisa nem fazer a prova da OAB nem nada, tá? Então é um país que acolhe muito os portugueses, né? Nós de língua brasileira, e eles são muito calorosos, muito amigos, é um povo muito acolhedor, eles sentem assim paz dos brasileiros, tá? E fazem de tudo pra gente se sentir bem. Eu acho que era isso, assim, não sei se vocês têm alguma curiosidade. Não, eu tenho curiosidade para saber quantos países a doutora já foi. Sim. Nós temos uma lista pela ONU de 196 países, se eu não me engano, tá? Desses 196 países, a gente já conheceu 98. Está na nossa lista ainda. Só que existem países que dificilmente a gente vai ir, que são países que têm guerrilhas, são países que não dão visto, tá, para brasileiro, mas tá na lista, tá na nossa lista. Vamos indo, né? Aos pouquinhos a gente vai explorando um pouquinho mais, né? Foi muito difícil parar. Eu não quero mais advogar. Não, no início foi difícil, porque eu parei repentinamente, né? Na realidade, quando eu vim morar aqui, a nossa ideia não era ficar morando aqui no sul, por causa do clima. Mas como eu tinha os 3 filhos exercendo a advocacia, eu imaginei, eu vou ficar em Torres, que fica mais próximo de Porto Alegre, onde eu posso dar uma assessoria. Só que os 3 assumiram o escritório e não precisaram mais de mim, então me descartaram. E aí eu fiquei assim, perdida. Mas aí eu procurei achar outras atividades, até mesmo aqui na comunidade, procurar servir a comunidade de alguma forma, que passou o tempo. E hoje a gente tem o nosso tempo todo ocupado e todo voltado para programar as nossas viagens, tá? Estudar sobre isso, lemos muito, a gente procura sempre saber um pouco mais de cada um dos países. Hoje eu não sinto falta do trabalho, nem conseguiria, eu acho que, voltar para a advocacia, talvez um dia, mas não penso mais nisso, tá? Mas quando eu fiz a faculdade de Direito, eu fui formar, minha formação era em administração de empresas, aí eu fiz a faculdade de Direito, eu era apaixonada pelo direito, então a minha ideia, meus planos era continuar na carreira jurídica, sei lá, fazer um concurso para magistratura trabalhista, que foi uma área que eu sempre me apaixonei. Só que, infelizmente, as coisas mudaram em 95 e aí eu tive que fazer outros planos, né? E tô feliz, assim, com tudo que eu consegui alcançar, tô feliz com os filhos seguirem essa carreira, me realizo através deles, me realizo vendo que eles estão fazendo a coisa certa no direito, o que eu faria eles estão fazendo, então acho que não me falta nada. Eu queria fazer uma pergunta que me chamou muita atenção, que a doutora Renata falou sobre a questão do advogado em Portugal, né, que ele pode advogar e sem necessidade de prestar a prova da OAB. E aí como é que fica, porque a legislação de Portugal, ela pode até ser semelhante à nossa, mas não é igual. Então o advogado tem que se reciclar para poder advogar lá. Com certeza. Ele pode advogar, tá? Existe um convênio entre as entidades, tá? Que tu pode chegar lá e advogar. Só que a legislação é da comunidade europeia, né? Então tu vai ter que te adaptar. Bons cursos de extensão. Sim. E a gente foi em Coimbra lá, na faculdade de Coimbra, sensacional, a gente foi na livraria, na Joaninha, tá? Foi muito emocionante chegar lá. Então Portugal, ele propicia isso aos advogados, tá? Propicia isso a todos os brasileiros que querem ir para lá. Qualquer brasileiro que quer ir para lá, ele consegue se fixar
acho que é 900 euros mais ou menos, ganhando aqui no Brasil o equivalente a 900 euros, consegue a permanência lá. E para o advogado ainda é muito mais fácil, porque ele basta chegar lá, fazer um curso, né, que tem que fazer, por quê? Porque a legislação é diferente, é da Comunidade Europeia, e não consegue advogar lá. Assim. A Ubra Torres aqui, imagino que a Ubra, todos os campos, mas a Ubra Torres e a Ubra Canoas também, tem um convênio com o Centro de Lisboa, o Porto, projetam todo ano, alunos vão, 10, 12 alunos vão para lá, ficam um certo tempo lá, podem fazer algumas disciplinas lá e voltar. A Ubra daqui de Torres de Canoas, eu sei que tem. Sabe, assim, ouvindo essas histórias, assim, embora sejam belíssimas viagens, eu acho que deve ter inúmeras aventuras para falar sobre essas histórias, mas eu entrei no direito também, me apaixonei pelo direito, eu não me vejo parando assim abruptamente e agora eu vou largar tudo e vou nem acertando sozinho na Mega Sena. Nem acertando, me parece assim, me parece assim que é uma vontade muito grande de estar no meio, assim, é incrível. Mas posso estar tem um tempo ainda. Eu sempre ouvi do Aloysio isso, do doutor Aloysio, tá? Nas rodas de amigos lá, ele dizia assim: aproveitem, os melhores anos da advocacia são os 10 primeiros anos, tá? Então isso sempre ficou na minha mente. Eu vou aproveitar os meus 10 melhores anos, eu vou projetar a minha vida dentro desses 10 anos, desses que são os melhores anos. E eu fiz isso, tá? Então eu trabalhei muito nesses 10 anos. E aí, e cumpri com aquilo que eu queria dentro dos 10 anos, que era a formação dos filhos, porque além dos meus 3 filhos, eu tinha mais 2 filhos adotados de coração. Então todos os 5 estavam formados e eu me sentia assim, com a missão cumprida, e eu achei que eu tinha que dar espaço para que eles pudessem caminhar com as próprias pernas deles e abrir os caminhos, e foi isso que eles fizeram. Então hoje todos os 3 são advogados, os meus filhos, os 2 filhos do Juarez, meu casamento atual, tá? Também estão trabalhando, são formados, então não tem porquê de eu continuar trabalhando, me esforçando. Hoje eu tenho que aproveitar a vida, eu me aposentei, tá? Então eu tenho que curtir. A forma que eu achei de curtir foi conhecer o mundo, tá? É uma coisa que eu e meu esposo gostamos de fazer, e é uma aventura, tá? Como tu disse, tem coisas, a gente tem os perrengues de viagem, a língua, a comida, a situação. Na Europa, por exemplo, não tem violência. Eu acho que o advogado que é criminalista, se for atuar na Europa, morre de fome, porque não tem isso lá. É um país muito tranquilo, não tem essa violência. Então, mas esses contrastes me fascinam e isso me ocupa bastante tempo, tá? Acho que... Doutor Luiz, é verdade isso? Os 10 anos da advocacia são os melhores? E eu vou dizer por quê. Porque nesses 10 primeiros anos a gente tem aquela garra, aquela vontade de ajudar os injustiçados, né? Então, depois de 10 anos, a gente começa a ter decepções, né? Então, naqueles 10 primeiros anos, a coisa flui assim de forma maravilhosa. Aí então depois dos 10 anos, começa a ter as decepções, clientes injustos, etc. Então, eu dizia aquilo e continuo. A advocacia nos 10 primeiros anos é maravilhosa. Inclusive, amigos que são apaixonados pelo direito penal, eu digo: olha, continua apaixonado até ter a primeira decepção. E tem bastante no direito penal, porque nem tudo são flores. Absolveu o cliente, é um bom advogado. Foi condenado, deixou de ser. Essa é uma curva, né? É uma curva. Quando está o processo, quando termina o processo, né? Infelizmente. Bom, mas então com essa belíssima palavra aqui da doutora Janete, agradeço, né, por ter nos dado essa entrevista, né? Vamos encerrando nosso programa, que vai ao ar todos os sábados às 20h30 no canal 6 da NET, GSul TV.
E vamos nos despedindo, então. Agradeço a doutora Janete, doutora Luísa Martins, mais uma vez lhe agradeço por estar sempre presente no nosso programa. E mais uma vez também agradeço o doutor Ramon Bias Cras, que deram nessa belíssima praia aqui também. Eu gostaria de estar trabalhando e vivendo aqui também. E também o doutor Sérgio Lozada, que além de nos conceder uma belíssima entrevista, nos forneceu e assim recebeu de uma forma muito graciosa aqui nas nossas instalações, onde a gente pôde fazer este programa aqui diretamente da Praia de Torres. Eu também agradeço a esse belo cenário que o Brasil nos proporciona, esse belo cenário que está às nossas costas. E eu lhe agradeço bastante o convite também, fiquei muito lisonjeado com o ter me ligado e pedido para estar aqui. Tenho certeza que foi muito bacana estar aqui. Agradeço a todos vocês também. Espero ter contribuído e incentivado vocês, que a gente tem que trabalhar, mas também tem que desfrutar. Até mais. É isso aí. Muito obrigado, então, e até a próxima. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Mas que coisa bela! Que bela! Mas que cara de pau na minha frente! Mas não é uma beleza esta caminhoneta Hilux cabine dupla do Trilegal? Tem mais uma moto com 10 mil e um Onix também. Gostei! Tá na hora de começar o ano pra valer. Então comece nessa semana a fazer sua vida muito mais Trilegal! Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Carmona Advogados, Avenida Protásio Alves, 8079, Alto Petrópolis. Hotel Fazenda Vale Real, fone 54 32 27 4445, Caxias do Sul. Stock Glass, Avenida João 23 425, bairro São Sebastião, Porto Alegre.